Alô, amigos, beleza? Tô dando uma olhada para ver se tá tudo certo com o microfone, acho que tá. Tudo certo com vocês? Estamos começando essa sexta-feira. Vocês estão começando essa sexta-feira, eu tô aqui na Arena da Baixada ainda para repercutir um pouco mais, deixar o meu take sobre o que foi esse Atlético e Criciúma e o que isso significa, né? Para o restante da temporada. Sei que a crítica no Maurício Barbieri é grande e a gente vai falar sobre isso, tá? Primeiro deixa o like aí, ajuda a gente, se inscreve no canal e muito obrigado para você que veio com a gente na jornada esportiva mais uma vez. Mais um sucesso de coração, o meu muito obrigado, tá? Tá sendo sensacional essa experiência. Esse jogo, antes de falar de Maurício Barbieri, tá? Esse jogo passa por dois jogadores do Atlético. A história desse jogo ronda esses dois jogadores do Atlético. O primeiro, evidentemente, é o Raul, né? O Raul é vaiado pelo torcedor do Atlético ao longo da partida. O Raul erra feio no lance que origina a cobrança de falta do Marcelo Hermes, que empata o jogo. Isso é sim algo a ser questionado. Este erro do Raul, que foi um erro crasso, que foi um erro que ele, como uma das referências desse time, dos jogadores mais experientes, uma das referências também técnicas desse Atlético, e com o tamanho que ele chega, porque ele teve proposta para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro também, né? O Fluminense procurou, o Grêmio procurou, enfim. O Raul não poderia ter cometido aquele erro naquele momento. O Raul foi uma temeridade. E existe a válida preocupação de que o Raul possa se tornar uma temeridade quando em campo. Que o Raul possa colocar em risco os resultados do Atlético enquanto ele está em campo, né? E isso não é algo que não pode ser pensado, porque pode ser pensado e o Raul tem colocado muito do seu jogo nessa questão. O Raul tem custado ao Atlético, ou pelo menos se aproximado de custar pontos ao Atlético em determinados momentos. Muito por erros assim. Muito por erros assim. O Raul também vai mal contra o Paysandu, isso é inegável, ele não foi bem também. E lógico que não dá pra gente falar, não dá pra eu chegar aqui e falar pra você que o erro apesar de um bom jogo, porque o erro é o erro e não vai se interpretar de outra maneira, mas o Raul não fez um jogo tão abaixo assim hoje. Ele faz um jogo ok, participando pela direita, conseguindo avançar a bola. Ele faz um jogo ok, não foi bom, mas foi ok, até o erro. E aí o erro coloca tudo para baixo, né? E o Barbieri fala em coletiva, esse erro não define o Raul, não define de verdade, não define o Raul, mas esse erro pode ajudar a definir uma temporada como um todo abaixo do Raul, porque ele não tem entregado o que ele tinha que entregar pelo Atlético. E o Barbieri não reconhece isso. O Barbieri puxa números, e eu tenho números aqui também sobre o Raul que são interessantes, né? O Raul tem bons índices de desarme, o Raul tem bom índice de acerto de passe, o Raul tem esses números interessantes, mas o número, como a gente debate sempre aqui, o número explica até certo ponto. O número explica até determinado momento. E quando existe o fato de que o Raul tem custado ao Atlético, ou pelo menos se aproximado de custar ao Atlético pontos, não dá para usar um número para justificar a presença do Raul no campo. Passado isso, e eu entendo o torcedor que pede a saída do Raul do meio-campo do Atlético, porque ele de fato é inegável, ele de fato não tem entregado o suficiente para ser um titular na primeira volância do Atlético, para um torcedor que se acostumou a ver Fernandinho, para um torcedor que se acostumou a ver ótimos jogadores na função, né? Não tem jogado o suficiente, não tem entregado o suficiente. Mas o Raul tá sozinho. Porque o Falcão hoje, gente, assim, o Falcão é útil para determinado contexto, como foi agora, né, quando ele entra no final da partida precisando segurar essa defesa, precisando da solidez à frente da área, ter um jogador de embate, de duelo físico. Aí o Falcão é bom, o Falcão tem que ser um bom nível nesse quesito. Mas o Falcão não pode ser considerado, para onde quer chegar o Atlético, como um titular. Não pode. E aí, ser sondado, isso diz muito mais, sondado externamente, né? Diz muito mais sobre o Raul do que sobre o próprio Falcão.
Mas aí que tá, o Raul vai jogar porque o reserva é o Falcão. Ah, beleza, pô, o Felipinho. Pô, verdade, eu concordo com você que o Felipinho hoje, entre os três, seria a minha escolha para ser o primeiro volante. O problema é que o Felipinho tem uma baita participação e um baita jogo aqui, tá? Como meia-direita. E ele melhorou muito como meia-direita. E ele está no processo de se tornar esse meia-direita do Atlético. E o Barbieri enxerga ele como meia-direita. E aí a gente vai ficar dando murro em ponta de faca dizendo que o Felipinho tem que ser o titular dessa função? A gente pode. Mas de fato, ele não é hoje considerado para ser o titular dessa posição. Então, com os considerados, e o Peralta pode ser um desses caras, e o Peralta, diz o Barbieri, não está em condição de jogar ainda, o Raul vai ter que continuar jogando. E aí que está a questão, e eu pergunto muito claramente ao Barbieri na coletiva, né? O problema do Raul, e pergunto se há problema, né? E talvez até por isso ele tenha falado que não há, e foi muito mais fácil para ele responder, até porque ele vai defender o jogador dele. Mas eu pergunto ao Barbieri sobre o Raul, se o problema do Raul é individual ou é sistêmico. O problema do Raul é individual dele estar mal, dele individualmente não estar entregando, ou o problema do Raul é porque o esquema montado pelo Barbieri não ajuda o Raul? Essa foi a minha pergunta, muito claramente. Ele não responde, logicamente, mas eu acho que é os dois. Pode ser os dois. O Raul tá mal, tá sem confiança, tá relutando demais. Demais. Tá relutando muito quando domina a bola. Quando tenta, para tentar um passe longo, para tentar um passe de quebra de linha. Isso dificulta completamente o funcionamento do esquema do Atlético. Como o esquema do Atlético também tem o Raul como o homem protagonista da saída no 3+1, isso desafoga para os outros, verdade, mas isso também dificulta para o Raul, né? Dificulta muito para o Raul conseguir entregar quando ele é o protagonista. Ele não tem este nível de ser protagonista numa saída de bola. Então acho que o problema do Raul está um pouco na dele, um pouco na do Barbieri. E o problema que o Raul causa ao Atlético está um pouco na do Raul, um pouco na direção do Atlético, que deu Falcão e Peralta como opções do Raul. O Peralta não pode jogar agora, não está sendo considerado para isso. O Falcão não tem um nível técnico para ser um titular. E aí, vou falar o quê? Aí a culpa é do treinador? Ah, podia usar o Felipinho? De novo, aí é dar murro em ponta de faca, porque não é a função que o Felipinho faz na visão do Barbieri. E a gente tem que considerar isso, né? E aí que fica a questão. O culpo também é a diretoria do Atlético, que não trouxe um 9, que não trouxe um volante qualificado. E sabia que precisava. E trouxe o Peralta nessa tentativa, mas não deu certo, pelo menos até o momento. A grande questão, para falar também sobre o outro jogador que a história do jogo passa, é o Isaac. O Felipinho também, já mencionei, o Felipinho jogou muita bola, mas acho que a história do jogo, de fato, não passa tanto pelo Felipinho, mas passa muito pelo Isaac. O Isaac jogou 38 minutos nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Isaac foi primordial e determinante para o Atlético vencer as duas partidas. Você vai se lembrar contra o Paysandu que ele entra, faz a jogada do gol, inclusive ele faz a jogada, perde a bola, retoma a bola e faz a jogada que gera o gol do Renan Peixoto. O Isaac entra nesse jogo contra o Criciúma, recebe pela esquerda, pedala e bate para a bola ser desviada e sair em escanteio. Ele mesmo bate o escanteio no sinal de personalidade, tá? Não se esconde do jogo, é muito peito aberto. É um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, vai bater o escanteio. Ele tenta bater rápido, né? E imagino que ele tenha ido só para bater rápido. Porque ele nunca bateu um escanteio pelo Atlético. Nunca tinha batido. Ele bate o escanteio, encontra o Peixoto cabeceia, o goleiro dá o rebote e o Palácio faz o gol. Então o Isaac, que poderia ter saído com outro gol, inclusive em duas oportunidades, em uma frente a frente com o goleiro ele perde, na outra ele pedala muito bem, passa pela marcação, busca a gaveta e perde também. Perde não, aí passou muito perto, né? Mas é um jogador que merece muito crédito, é um jogador que merece muita atenção e é um jogador que, mencionei na nossa jornada esportiva e repito, é difícil demais você encontrar um 12º jogador da qualidade, não só na qualidade, mas da importância que tem o Isaac para o Atlético. Muito difícil encontrar na Série B um jogador desse calibre. Acertou muito o Atlético, tá? Em trazer o Isaac. Se eu critico a diretoria do Atlético por não trazer uma opção viável a substituir o Raul, eu aplaudo
a diretoria do Atlético quando traz o Isaac nesse negócio que, não sei se envolveu, acho que não envolveu de fato o Agustin Canóbio, mas a conversa foi ali, né? Muito bem o Isaac, muito bem mesmo o Isaac. E tem que continuar jogando dessa maneira. Não como um titular, mas como o cara para fazer a fumaça, como o cara do segundo tempo, como o cara que muda cenário, como o cara que talvez o adversário não estude tanto por não ser o titular, mas que vai surpreender e que vai gerar pontos pro Atlético. Então, o jogo de hoje passa muito por um Raul que quase custa pontos e muito por um Isaac que, de novo, na segunda partida dessa Série B do Campeonato Brasileiro, ele gera pontos ao Atlético. Né? Gera pontos ao Atlético. E aí a questão é a seguinte, né? O Barbieri foi muito criticado, né, na partida de hoje. O Barbieri tira o Felipinho, diz que viu o Felipinho cansado e enxergava no Patrick uma boa opção. Questiono? Questiono. O Felipinho estava bem no jogo. Apesar de cansado, poderia continuar contribuindo. Para mim, o melhor jogador do Atlético até aquele momento. Tava cansado. E aí, cara, vou falar que eu não entendo? Então, o jogador tava cansado, o treinador tira o jogador cansado. Comum, tá errado, tecnicamente falando. Mas se fisicamente ele não tava apto, paciência, né? Tem que fazer. O Patrick não entra bem, também não entra mal, mas assim, é um jogador que logicamente mostrou a diferença técnica hoje pro Felipinho, né? E aí o Barbieri tem uma fala legal na entrevista coletiva, inclusive nessa resposta que ele dá sobre o Raul, sobre o time que quando que o Atlético tem que estar pronto. E assim, se ele não está assistindo aqui, o Atlético ele tirou o principal questionamento que a gente fez ao longo do ano, né? Não sei se ele está assistindo, se tiver um abraço, professor. Quer dizer, é o que a gente mais tem questionado ao longo desde o início da temporada. O Atlético vai ou não vai chegar pronto na Série B? Pro Furlan, pro Fusca, para muita gente que acompanha, o Atlético deveria chegar pronto para disputar a Série B, sendo que é o único objetivo. Para mim, e sei que muita gente concorda também, né? Que o Atlético não vai chegar pronto em abril. Num trabalho que teve 26 saídas e 20 chegadas. Num trabalho que tinha 2, 3 meses. Estamos em abril? Pasmem. Então, assim, é um time que não está pronto ainda, mas que precisava chegar na Série B seguro o suficiente, capaz de somar pontos. O jogo contra o Paysandu não é um primor, mas é um jogo que o Atlético foi capaz de somar pontos e foi bem nisso, né? Mereceu somar pontos. O jogo de hoje, o primeiro tempo é ótimo, o segundo tempo é bem abaixo. Mas é um time que não foi um primor, mas foi um time seguro o suficiente para somar pontos e fazer 6 pontos, 100% de aproveitamento. E aí que fica a minha questão, e o Barbieri fala, né, quando que vai estar pronto, porque pergunta a vocês quanto tempo deveria ter, não é uma receita, ele fala também que depende de confiança, de sequência de vitória, é muito fácil trabalhar com sequência de vitória, mas sequência de derrota é difícil, verdade tudo isso, né? E eu acho que é um gancho importante para a gente debater isso também. Agora, hoje ouvi muita gente falando que o Barbieri deveria ser demitido, houve o xingamento de burro aqui na Arena da Baixada, né? E acho que o Atlético tem nessa questão algo que é talvez importante ao Maurício Barbieri. Me dá só um minutinho. Falava sobre o Barbieri, né? Falava sobre o treinador do Furacão. E é muito simples, né? Essa minha opinião, esse meu ponto. O Atlético ganhou. E pro resultadista, a vitória importa, a vitória é o que importa, e a vitória, beleza, ganhou, 6 pontos. Né? 2 jogos, 6 pontos, 100% de aproveitamento. Então, neste caso, não dá para questionar. O Atlético, apesar dos pesares, jogou bem contra o Criciúma. Né? O Atlético teve lá suas 15 finalizações, o Atlético teve 4 chances claríssimas de gol, o Atlético criou para fazer mais do que 2 no Criciúma, o Mikael não sujou o uniforme, foi um jogo controlado do início ao fim, o Criciúma só estava nas bolas paradas, então a atuação foi boa, no geral, né? Tem seus pontos a questionar, beleza, dá para questionar alguns pontos, mas assim, foi boa a atuação. Então se o resultado aconteceu, e se a atuação foi boa, onde é que está a justificativa para pedir a cabeça do treinador depois desse jogo? Não há justificativa, pelo menos para mim não há. Não há justificativa. Ele tem pontos a ser questionado, Barbieri.
Tem pontos a serem questionados nesse jogo do Atlético. O Atlético tem que evoluir, sim. E o Atlético ainda não está pronto. Mas eu acho que esperar um time pronto nesse momento da temporada é uma expectativa exacerbada, uma expectativa que não deveria existir. Ou que está, pelo menos, errada em termos de avaliação. E aí que tá. O Atlético com o que tem, com o tempo que teve, no cenário em que se encontra, com 2 vitórias e 2 jogos acima do adversário na Série B, quero mais o quê? Seria ótimo ter um time, fazendo 6 gols em cada adversário, construindo 30 chances de gol, jogando por música. Seria incrível. Não é o cenário da Série B. Não é o cenário da Série B. Então não dá para cobrar. Né? Se é algo que pelo menos eu considero hoje inviável de que aconteça, né? Enfim, acho que o Barbieri garante tempo no cargo, né? Com essa vitória aí. Vamos ver na partida contra o CRB. Não, o Cuiabá, desculpa. Cuiabá, em Cuiabá. A gente vai ver como vai ser nesse jogo fora de casa contra mais um concorrente ao acesso, né? Pega o Paysandu, que não concorre. Pega o Criciúma, que concorre e vai bem. Vamos ver fora de casa contra um pretendente aí a uma das 4 vagas, um dos 4 títulos, uma das 4 taças da Série B do Campeonato Brasileiro. 16 minutos tá bom, né? Acho que tá suficiente, tá? Vamos fazer um negócio? Eu queria fazer um negócio e vou fazer essa parada. Não sei se você vai concordar comigo. Vou dar notas, tá? Vamos fazer um gabarito aqui desse time do Atlético, um boletim, talvez. O Mikael eu não consigo avaliar. O Mikael não trabalhou hoje. Teve uma ou outra saída de bola que ele demorou e tal, mas assim, não tem, sem nota, não trabalhou o Mikael. O Palácios, apesar de mal defensivamente, faz um gol e dá uma assistência. Então, uma nota 7. 7,5? 7. O Abraão, para mim, inseguro defensivamente por baixo, inseguro quando teve as costas atacadas, mas bem por cima. Um 6. O Léo. O Léo é difícil de avaliar, o Léo não participa tanto do jogo, o Léo não foi tão exigido assim pelo Criciúma e quando foi exigido foi bem, então eu fico no 6 também. E o Fernando, olha, o Fernando faz um jogo interessante. O Fernando não faz um jogo péssimo. O Fernando não. O Fernando melhora, tá? Não era difícil melhorar, porque assim, era um nível abaixo que ele vinha demonstrando. Mas o Fernando faz um bom jogo, comparado ao que vinha fazendo, tá? Eu vou no 6 pro Fernando também. O Raul, pelo erro, leva 5, tá? O jogo não foi horroroso, mas pelo erro que causa o gol, leva 5. O Felipinho, pra mim, leva um 8, tá? O Felipinho foi muito bem hoje. O Felipinho interessante, com a bola no pé, na marcação, na pressão, foi seguro demais o Felipinho. Seguro demais o Felipinho. Então pra mim é um 8. O Zapelli pra mim é um 7,5, tá? Mal no começo do segundo tempo, muito bem no primeiro, melhor ao longo do segundo. Pra mim é um 7,5 pro Zapelli. Luiz Fernando, bem no primeiro tempo também, sem participação em gol, mas também importante para esse Atlético um 7. O Velasco, para mim, um 7,5. Participou melhor do que o Luiz no jogo e conseguiu gerar algumas chances de gol pelo lado direito do ataque, finalizou uma bola perigosa de fora da área. O Kardec faz o gol. O Kardec tem um primeiro tempo ok. O Kardec eu vou um 6,5 pelo gol, tá? O meio é pelo gol. Para mim, um 6,5 pelo gol. Os que entraram eu não vou avaliar porque, francamente, não tem muito o que avaliar. Para Maurício Barbieri, boa pergunta, hein? Olha, não foi um jogo excelente do Atlético, não foi uma formação diferente, não foi algo que dá pra gente colocar. A entrada do Isaac é um louro pra ele, né? Apesar de ser um jogador que vai entrar todo jogo, mas assim, é interessante que ele tenha colocado, né? A saída do Felipinho, no entanto, eu não gosto. A saída do Felipinho eu não acho que foi interessante. Entendo pela questão física, mas não gosto. Mas entendo, tá? Cara, eu acho que eu vou no sólido 6, vai. Pro Maurício Barbieri. Foi chamado de burro, não sei se justamente também. O torcedor tá muito. O torcedor tá magoado, né? E é natural que esteja. O Atlético fez por merecer. Mas enfim, acho que um 6. 6 tá bom pro Barbieri, tá? Pra partida de hoje, pelo desempenho do Atlético de hoje, pelo resultado, 6, beleza? Fechou, rapaziada. Um abraço para você que acompanhou esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí, vamos trocar uma ideia, vamos debater com muito respeito, né? Tem muita gente que comenta um monte de merda aí e eu sinto pena, de verdade. Sinto muita pena, assim, de quem assiste o conteúdo, é inscrito no canal e vem aqui comentar alguma coisa só para se sentir legal. Ai, você não entende nada de bola. Cara, ó, tem cada cara que nunca fez nada na vida para ter que me falar alguma coisa assim. Mas beleza, não tem problema também. Comenta aí, faz o teu aí, eu faço o meu daqui e a gente vê
quem fica melhor nessa situação toda. Beleza? Abraço, viu? Ó, nesse momento, 11 horas da noite aqui na Arena da Baixada. E sou... acho que o último jornalista a sair daqui. É o trabalho. É o trabalho. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um abraço pra você que acompanhou esse vídeo. Até a próxima e valeu. Deixa o like, viu?